Escaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Lenda ou Fato. Se você quer ajudar o canal, clique no botão que está aqui embaixo e se inscreva. Fazendo isso, você ajuda esse canal a crescer aqui no YouTube. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Uma das perguntas que mais recebo aqui no canal é: por que não voltamos mais à Lua? Foram 6 missões até lá. A primeira em julho de 1969, a segunda foi em novembro do mesmo ano, e aí tivemos mais 2 missões em 71 e depois voltamos lá em abril de 72. E a última vez que estivemos em solo lunar foi em dezembro de 1972, e depois não tivemos mais missões tripuladas além da órbita baixa da Terra, que é uma órbita em que objetos como satélites se encontram abaixo de 2.000 km da superfície terrestre. E esse desinteresse pela Lua alimenta os teóricos da conspiração, que acreditam em duas coisas: ou nunca fomos até a Lua, ou então encontramos algo lá que assustou os cientistas a ponto de não investirem mais em missões por lá novamente. Os teóricos alegam que ainda há muito o que explorar na Lua, e que nosso satélite natural teria muito potencial para abrigar uma primeira colônia humana no espaço, e que também a sua estrutura é composta por um número de minerais valiosos que poderiam ser extraídos e colocados em uso aqui na Terra. E existe uma outra teoria que é defendida por muitos entusiastas de vida alienígena, a de que existem bases alienígenas por lá e que os humanos infringiram um território pertencente a eles. Ou pior, a NASA estaria investigando atividade alienígena por lá de maneira secreta. E essas imagens seriam a prova disto: bases alienígenas em solo lunar. Bom, eu quero refutar algum desses argumentos, pois essas histórias sempre geram certa confusão na internet. Primeiro, uma missão tripulada para a Lua tem um custo muito elevado e é bastante arriscada. E para que arriscar a vida de humanos numa missão cara se pudermos enviar sondas até lá para fazer um trabalho semelhante? E uma coisa que os teóricos esquecem ou não sabem é que nos anos 70, o programa Lunokhod da União Soviética colocou os primeiros rovers na Lua, e também temos o programa Luna, que, entre outras coisas, retornaram para a Terra análises de amostra do solo lunar. E as descobertas realizadas por missões não tripuladas feitas por americanos e soviéticos naquela época foram suficientes para nos mostrar que não tem muito o que se fazer por lá. E ainda sobre a alegação de ter muito o que se explorar por lá, como eu disse, apesar de não mandar mais humanos para lá, as agências espaciais enviaram outras sondas para a Lua após a corrida espacial que ocorreu durante a Guerra Fria. A Índia enviou uma sonda para lá em 2008, com a missão de mapear nosso satélite. E a China também enviou missões. Em 2007, o país enviou a sonda Chang'e-1, que também foi para lá mapear a Lua. E em outubro de 2010, eles enviaram a Chang'e-2. E em 2013, a China foi a terceira nação a pousar na Lua. Ela colocou o rover Yutu para trabalhar em solo lunar. Ou seja, é como eu sempre falo aqui no canal: esqueçam a NASA. Ela não é a única agência espacial do mundo. Existem outras mundo afora realizando suas pesquisas independentemente do que é feito na Agência Espacial Americana. Quem acredita nessas teorias malucas geralmente não pesquisou bastante e nem sabe do trabalho realizado em outras nações. Outra sonda que está mapeando a Lua é a Lunar Reconnaissance Orbiter, que nos mandou imagens detalhadas da nossa Lua, tanto do seu lado visível quanto do seu lado oculto. E também temos a sonda japonesa Kaguya, que também nos enviou várias imagens do solo lunar, e várias delas comprovam que o homem esteve na Lua. Ela tirou fotos em 3D do local do pouso da Apollo 15, juntamente com fotos normais. Além de mostrar as marcas feitas pelos equipamentos dos americanos em solo lunar, ela tirou fotos de locais que também foram fotografados pelo pessoal da Apollo 15. E olhem como elas são parecidas. E aqui temos uma reconstrução em 3D feitas com dados topográficos coletados pela sonda japonesa Selene. Veja ela comparada com uma foto tirada no mesmo local, só que em 1971 pelos astronautas da missão Apollo 14. E um detalhe bem interessante é que em 1971 não tinha tecnologia para mapear a topografia lunar, ou seja, não tinha como eles recriarem um deserto ou estúdio, algo que eles nunca viram. Criaram um cenário exatamente igual ao relevo que só existe na Lua, ou seja, essa foto só pode ter sido tirada lá. Resumindo, não voltamos mais à Lua por quê? 1. Não se tem muita coisa lá e o custo e riscos são muito altos. 2. Apesar de não enviar missões tripuladas para lá, isso não quer dizer que não continuamos a explorar o satélite. Enviamos sondas e rovers que coletaram diversas informações que enriquecem nosso conhecimento sobre a Lua. 3. Não existem cidades, bases, etc. em solo lunar.
O satélite foi mapeado por diversas sondas lançadas por países diferentes, ou seja, mais uma vez, esqueçam a NASA. 4. Sim, já fomos lá. Além das imagens feitas por sondas confirmarem as fotos tiradas pelos astronautas que foram até lá, temos a telemetria da viagem que foi rastreada pelos soviéticos, que tinham receio de que as missões americanas danificassem seus satélites em órbita. E os soviéticos seriam os primeiros a denunciar uma possível farsa americana, devido ao contexto político da época. E outro fato é que o foco das agências espaciais mudou. Passaram a investir no desenvolvimento de sondas, telescópios espaciais e veículos não tripulados para a exploração do sistema solar como um todo. Além de ser mais barato, não oferece riscos à vida dos astronautas ou cosmonautas. Para vocês terem uma ideia, o programa Apollo, que durou de 69 até 72 e levou 12 homens à Lua, consumiu cerca de 20 bilhões de dólares, o equivalente a 85 bilhões nos valores de hoje. Já a missão do Mars Pathfinder, um carro robô que pousou em Marte em 1997, custou uma fração disso, 250 milhões de dólares. Sendo assim, faz muito sentido tirar o foco da Lua e mirar em outros cantos do sistema solar. Então, quando vocês se depararem com vídeos ou sites levantando teorias sobre não voltar mais para a Lua, saibam que provavelmente o autor do conteúdo não anda muito informado sobre missões espaciais e que provavelmente ele deve acreditar que só existe a NASA explorando o espaço. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta!